E você teria como dizer para a gente, para a audiência aqui desse podcast, Simone, quais são essas novidades, né, que vêm acontecendo nesse setor, nessa área específica de recursos humanos atualmente? E, atrelado a isso, quais teria sido ou estão sendo as dificuldades, né, das empresas, se está havendo dificuldade em se relacionar com isso, essa nova tendência, adaptar isso? Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, sim. Na realidade, a gente está tendo um choque, né? Por conta de toda uma questão de 15, 20 anos atrás, né? A gente vem acompanhando a questão da tecnologia, né? E a gente vê que as empresas... Eu trabalho numa empresa que atua no segmento de projetos de telecom. A gente não tem... Há mais de 10 anos já se falava de um apagão de mão de obra, né? Então, hoje as empresas, elas estão tendo que contratar esses profissionais, né? E elas estão tendo que, na realidade, fazer um treinamento técnico, que é o que a gente chama hoje em RH de hard skills, né? Que é toda a parte de formação técnica. E que a CE3 contribui bastante com a gente, porque ela acaba fazendo todo um trabalho educacional diferenciado na parte técnica, com esse viés de encaminhamento para o mercado de trabalho e que realmente, eu já troquei isso bastante com o Carlos, de uma forma muito transparente, é algo muito raro no mercado hoje. Mas o que cabe hoje à empresa com essa mudança de perfil, né? É ela trabalhar o que a gente chama de soft skills. O que são soft skills? São os meus valores. Porque o profissional, muitas vezes, ele vai participar de um processo, ele vai ingressar na empresa por uma boa performance na entrevista, nas provas, numa dinâmica, num teste técnico, né? Mas a gente vai conhecer, de fato, esse profissional no dia a dia. Então, no caso, a empresa que eu trabalho hoje, ela faz uma capacitação também, como a Elca, né? Ela dá uma capacitação técnica de 30 dias, CLT, com carteira assinada, todos os benefícios, mas a gente vai conhecer esse profissional o quê? Pela pontualidade, caráter, honestidade, trabalho em equipe, né? Gentileza. E que são questões que a gente hoje está observando que a gente está tendo toda uma transição. Por quê? Porque a gente tem hoje um perfil do jovem que ele vem com uma tecnologia tudo muito pronto, né? Então, a gente está tendo uma adaptação entre a geração minha, do Carlos, né? Que a gente acabou, na realidade, construindo uma carreira, né? E é uma coisa bem dos nossos pais. Essa galera, ela vem realmente com muita tecnologia, muito conhecimento, muita vontade, e entra em choque porque muitas vezes ela acha que a velocidade do retorno que ela vai ter organizacional é da mesma forma. Exato. E, na realidade, é uma construção de carreira, né? Então, assim, você vai demonstrar pelas suas atitudes, pelos seus skills, pelos seus soft skills no dia a dia, a sua forma personalizada que você vai ser aquele profissional diferenciado na empresa. Então, eu coloco que o grande diferencial hoje é esse profissional, né, ele fazer a busca técnica, né, estudar, fazer cursos, se aperfeiçoar. Isso é extremamente importante e é um caminho eterno, né? A gente, todos os dias, nós estamos aprendendo em processos de aprendizagem. Porém, a grande cereja do bolo, a cobertura do bolo, é eu trabalhar a minha questão do autoconhecimento, né? Eu trabalhar, conhecer aquilo que eu tenho de bom. E quando eu conheço aquilo que eu tenho de bom, eu vou saber oferecer melhor para a empresa. Eu vou produzir melhor. Quando eu tenho autoconhecimento, eu sei a área que eu gosto, eu vou me identificar mais. E eu vou fazer com muito mais facilidade, com amor, que é isso que faz esse diferencial também, quando a gente fala desses valores socioemocionais. E é o que vai fazer esse profissional se destacar. Muitas vezes a gente realiza o processo e eles perguntam, né? Oportunidade de crescimento, a empresa tem um plano de É a carreira. primeira coisa que pergunta, inclusive, né? Normalmente a gente vê isso na entrevista lá, o pessoal É. fica ansioso. Ele tá no processo de entrevista e já pergunta assim, mas quando é que eu vou ser promovido, né? Como é que Essa funciona, pergunta né? é clássica. E o grande diferencial hoje que a gente tem, inclusive, uma nova nomenclatura aí de RH, é a questão do desenvolvimento de carreira proteana. Outros chamam de carreira sem fronteiras. Por quê? Porque, na realidade, isso vem de Proteu,
né, que é um deus grego, que ele tem a capacidade de se transformar. Então, um grande diferencial, como eu estou falando de soft skills, é esse jovem, é esse profissional que está em processo de transição de carreira, querendo se recolocar, ele ter essa capacidade de se conhecer, de se adaptar e de se preparar, né? E realmente a questão do crescimento, ela é consequência o quê? De um bom trabalho todos os dias. Né? Então, a gente ter essa consciência de, cotidianamente, eu estar dando o meu melhor e estar recebendo o meu melhor. Acredito que é basicamente isso, né?